Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da nossa escola bíblica dominical, né? Nós estamos estudando o livro Reforma e Reformadores e hoje nós vamos entrar na lição número 10, né, que trata sobre o reformador escocês John Knox, né? Ele aparece aí com o título, né, da própria lição, John Knox, e o subtítulo Puritano Destemido. Depois nós vamos aprender também nessa mesma revista aqui a história bastante interessante de quem foram os puritanos, né? E ela já adianta para nós aí o nosso livro, né, de que existe essa percepção de que o John Knox foi o primeiro dos puritanos, ou pelo menos alguém que deu uma inspiração para esse movimento que é bastante interessante para nós. E nós vamos ver a seu tempo. Mas hoje nós vamos ver a história de John Knox, né? E ao estudar essa história aqui, eu senti ela muito oportuna para o nosso momento que nós estamos vivendo. E então eu espero que o estudo dessa manhã, porque nós estamos falando da escola dominical, abençoe toda a nossa igreja, de uma forma geral a igreja de Deus, se outros irmãos aí também forem alcançados por ele. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz assim: Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas prisões, nas angústias. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Esse slide aí, que já é conhecido de todos nós, né, trata do alvo da lição. Então, com essa lição, o aluno será capaz de saber, sentir e agir. Saber, estudar a vida e as influências de John Knox. Sentir, animar-se em ser fiel e corajoso como Knox. Agir, testemunhar do amor de Deus durante a semana. Vamos falar então a respeito da vida de John Knox. Algumas datas importantes. Então, em 1514, John Knox nasceu próximo a Edimburgo e, quando jovem, recebeu educação em St. Andrews, nos moldes da igreja escocesa, no caso ainda a igreja católico-romana. Depois ele estudou na Universidade de Glasgow. Em 1536, ele foi ordenado padre. Àquela altura ele tinha 22 anos. Em 1545, ele professou publicamente sua fé protestante. Aos 39 anos, então, John Knox foi convertido ao Evangelho. E pelo Evangelho, né? 1572, John Knox morreu na mesma cidade, em Edimburgo, na Escócia, né? Ou ao menos próximo ali de onde ele nasceu. A vida de John Knox é bem enraizada no país da Escócia, né? Apesar de que a gente vai ver que ele não viveu a sua vida toda lá. Foi um dos precursores do movimento espiritual denominado de puritanismo e viveu numa época de muitos confrontos entre católicos e protestantes na Escócia, Inglaterra e Espanha. Então a vida de John Knox foi o período da vida dele, né, o momento histórico que o escocês viveu foi um momento muito, muito tumultuado, muito conturbado, com muitas dificuldades. Aí nós temos um mapa da Europa por volta do século XVI, ou melhor, no século XVI, né? Esse mapa aí ele tem a intenção de mostrar o que estava acontecendo na Europa no século XVI, mostrar a reforma protestante, né? E a sua repercussão ali. Nós sabemos que tudo começa aqui em Wittenberg com Lutero, 1517, e no mapa então nós temos as regiões de influência ou os países que se tornaram
protestantes, mas protestantes luteranos. Então nós temos a corzinha aqui, no quadrinho aqui à esquerda, dos países luteranos. Então temos aqui a própria Alemanha, a Noruega, a Suécia, né, os países nórdicos normalmente adotaram as ideias de Lutero, e o luteranismo. Né? Temos aqui uma parte da Genebra, né, Zurique, que é de fala alemã. Ali a gente também já tratou do reformador ali. E Genebra, a Genebra de Calvino. Né? A outra corzinha aqui, esse lilás, acho que isso aqui é um lilás, né? São as regiões de influência calvinista. Né? Então temos aqui a parte da Suíça, né? Basileia, ali fronteira com a França, e Alemanha, né? A própria Zurique aqui embaixo, a Genebra de Calvino. Algumas regiões da França também tiveram influência calvinista, apesar de que a França como país manteve-se católico. Né? A região aqui do norte da França também com influência calvinista. E o que interessa bastante para nós aqui é essa região aqui. Você vê aqui a Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha, que é essa ilha que é ao norte da França. E lá em cima nós temos a Escócia, que é o país do nosso reformador, John Knox, né? E então ela se torna protestante de linha calvinista, porque em razão do trabalho do Knox na Escócia. Outras cores aqui, então, nós temos esse verdinho aqui que é a cor marcada para os ortodoxos. A igreja ortodoxa é uma igreja cristã que vem lá daquela divisão entre catolicismo e igreja ortodoxa grega. E então, né, naturalmente aqui a Grécia, a Macedônia, e subindo para cá a Rússia também abraçou esse ramo do cristianismo ortodoxo. E aqui nesse beijinho mais claro, os países muçulmanos. Né? Então nós temos aqui a Turquia e o norte da África muçulmano. Indo a vida de John Knox. Vou ler um trecho aqui do nosso livro, se você tiver com o seu aí, espero que esteja, pode acompanhar. Tá? Deus nunca deixou o seu povo sem um porta-voz e sem homens de coragem. Sempre que há uma demanda, Deus faz surgir os seus arautos. John Knox ilustra bem esse cuidado do Senhor com a sua obra. Knox foi descrito como fervoroso pregador, corajoso pastor e como profeta de sua época, especialmente na Escócia. Ele tinha, parênteses aqui, ele tinha um apreço muito grande, ele era o que nós chamaríamos hoje de um nacionalista, né? Ele gostava muito do seu país, era realmente um patriota, e ele orou fervorosamente pela salvação, pela mudança de coisas, né? Pela liberdade da igreja no seu país. Como nós já vimos, né, ele foi um dos precursores do movimento espiritual denominado de puritanismo e viveu numa época de muitos confrontos entre católicos e protestantes na Escócia. Foi preso várias vezes por causa de sua calorosa pregação. Ele era um pregador muito forte. Né? E nós vimos lá na história da igreja, né, naquele estudo que a gente fez do irmão Juliano, que ele mencionou ali um dado histórico, contando de certa vez que a rainha Maria, que era católica, né, rainha da Escócia, perguntou para ele, né, o que você anda falando de mim nas suas pregações? E aí ele respondeu, a senhora pode ir até lá e ouvir. Né? E então ela ficou incomodada, né, com aquela resposta do Knox, falou assim, mas você não é um príncipe, você não é um nobre, quem você pensa que é para falar comigo dessa forma? E aí a famosa resposta dele foi, eu sou um cidadão escocês. Muito interessante essa colocação do Knox, né? E muitos também atribuem a ele
a noção de cidadania, né, que ele então, que era uma questão assim, né, considerada como novidade nos dias do Knox, né? Hoje a cidadania não é mais novidade para nós, só que nesses momentos que nós estamos vivendo aí, eu perguntaria de novo, né, se o cidadão não está perdendo a sua importância, né, a sua voz. Continuando então, né, em momentos de perseguição, Knox se refugiou na Suíça, debaixo da proteção e do ensino de Calvino. Sobre esse tempo com Calvino, disse mais tarde: é a escola mais perfeita de Cristo sobre a face da terra desde os dias dos apóstolos. Ele está se referindo àquela escola chamada Escola de Genebra que nós comentamos na lição anterior sobre Calvino, né? Calvino, ele lá pelas tantas, né, que ele estava já estava estabelecido em Genebra, ele conseguiu ver realizado o seu grande sonho, que era ver construída a Escola de Genebra, uma escola que formasse ministros para a igreja protestante, né? Então ali ele ensinou, e muitas outras pessoas também, né, grandes homens de Deus naquela época, foram usados para formar líderes para a igreja do Senhor, e o Knox foi um desses, e a gente observa que foi bem eficaz essa experiência, né? Tanto é que a Escócia foi ganha para a reforma. Mais um trecho aqui da apostila, por favor acompanhe aí comigo, né? Então, diz assim: este reformador que, segundo Lloyd Jones, foi um dos precursores do movimento espiritual denominado puritanos, né? Ele viveu numa época de muitos confrontos entre católicos e protestantes na Escócia, Inglaterra e Espanha, conforme nós já vimos, né? Continuando, conforme descreveu Ian Murray, o mundo de Knox era conturbado, dominado tanto por um clero avarento, inchado, como também por um poder civil corrupto. Ele foi preso várias vezes por causa de sua calorosa pregação. Em momentos de perseguição, Knox se refugiou na Suíça debaixo da proteção e do ensino de Calvino. Sobre esse tempo, com Calvino, ele disse mais tarde a frase que nós já olhamos aí, né? É a escola mais perfeita de Cristo sobre a face da terra desde os dias dos apóstolos. Vale a pena a gente repetir e refletir nisso, né? Igreja, escola, né? Escola dominical. O preparo mais profundo dos cristãos para responder à razão da esperança que há neles. Amém? Agora sim, vamos partir para o nosso primeiro ponto aqui, né? Acompanhe aí na sua apostila. O primeiro ponto aqui é diante de Deus, submissão. Diante de Deus, submissão, né? Essa era a postura de Knox, né? Uma frase aí dele: sinto gemer e chorar, querendo que Cristo Jesus seja abertamente pregado em minha terra natal, ainda que isso seja para a perda da minha própria desditosa vida. Então era assim que ele se sentia, né, disposto, bem parecido com o apóstolo Paulo quando ele fala que ora pela conversão dos seus irmãos judeus, né? Continuando aí na apostila, então no nosso livro, né, John Knox teve uma vida muito atribulada. Somente a sua dependência de Cristo o fazia triunfar em cada batalha, como bem escreve Murray. Knox, como testemunha, usou cada nervo espiritual de sua existência para que Cristo reinasse. Jesus já previa que os seus seriam odiados pelo mundo. Então, João capítulo 15, versículo 19, né? Essas palavras se cumpriram na vida de Knox. O seu ministério foi de testemunhar sobre a pessoa do Senhor Jesus, tanto aos crentes das paróquias, quanto aos reis e soberanos. Então, João 15, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
por isso é que o mundo vos odeia. Então fala do Senhor Jesus nos preparando para a oposição do mundo, né? Uma outra frase aí sobre o Knox que nós vamos ver aqui no contexto da apostila, né? Continuando então no nosso, toda hora eu falo apostila, na realidade é o nosso livro, né? Um historiador também que falou sobre o nosso reformador se chama Douglas Bond, conforme vocês veem aí. Douglas Bond descreve assim a luta espiritual de Knox. Aí entre aspas a nossa frase. Afinal de contas, ele empunhou uma espada de 2 gumes da verdade, a palavra de Deus. Aturou o cerco do castelo onde morava. Aturou o cerco do castelo onde morava, sobreviveu após ter sido escravizado em uma galé francesa, teve audiências com uma rainha e pregou diante de um rei. Contendeu com os mais poderosos e influentes do reino, escapou das balas de assassinos. Dirigiu o rumo da reforma de toda uma nação. E acrescenta: e nós estamos apenas tentando equilibrar os débitos em nossa conta e alimentar nossas famílias. Fala aí do historiador Douglas Bond. Tem uma série, agora comentário meu, né, uma série na Netflix que, se eu não estou enganado, chama Rainha Mary. Ali aparece o Knox, mas totalmente desfigurado, né, uma figura assim sombria, e como é típico da cultura moderna, desfazer, né, dos valores cristãos. Então, é mais uma série que não faz jus à verdade, né? A história mostra que o Knox ele experimentou com muita propriedade aquilo que o Senhor Jesus falou lá para Ananias quando mandou ele ir conversar com Paulo, né? A pretensão de Deus em relação ao apóstolo Paulo é de que ele fosse um vaso, né, um instrumento nas suas mãos para falar a reis e a testemunhar os poderosos, né? Deus não fez isso só com o apóstolo Paulo, fez isso com outras pessoas, com homens, com mulheres ao longo da história, e nós observamos isso aqui. Eles foram personagens históricos importantíssimos, né? E nós devemos defendê-los, né? Defendê-los. Nosso quadro aí reforma para hoje, né? Da mesma forma, em nossa própria experiência, devemos nos manter firmes, olhando para Jesus o tempo todo, com a convicção de que nele seremos vencedores. Hebreus 12, versículo 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Seguindo aqui com o quadro, nossas lutas hoje podem ser de natureza diferente das de Inox, mas temos o mesmo inimigo e devemos usar as mesmas armas espirituais que ele usou. O versículo aí de 2 Coríntios 10, 3 a 6, né? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Seguindo, que Cristo seja o sustentador de nossa jornada cristã. Façamos
nossas as palavras do hino que diz: Teu rosto vendo, nada temerei. Em segundo lugar, em primeiro lugar nós vimos, diante de Deus, qual era a reação de Nox? Submissão. Em segundo lugar, diante dos homens, coragem. Diante dos homens, coragem. Mais uma frase aí, interessante, que é uma frase que foi colocada na lápide dele, no túmulo de Nox, por esse conde aí, Morten. O que diz? Aqui jaz alguém que em toda a sua vida jamais temeu a face do homem. Não era uma questão de quebra em relação às autoridades, mas aquilo que a gente viu nas nossas últimas falas aí, ele tinha aquela noção bíblica de que a autoridade era um mandato de Deus. Então, ele entendia que muitas autoridades da sua época estavam quebrando essa ordem e colocando-se acima de Deus em relação ao povo. Essa frase aí está na apostila, seguindo aqui com o nosso livro. O mundo de John Knox era conturbado, dominado tanto pelo clero avarento, inchado, como também por um poder civil corrupto, como já vimos. Continuando, a sua luta não foi somente com reis e rainhas, mas principalmente dentro da igreja e no meio do clero. Ele teve as maiores adversidades. Então ele lutava, ele lutava tanto dentro da igreja quanto no mundo externo. Por resistir à igreja oficial que o proibia de pregar, por pregar contra o catolicismo quando a rainha Maria Tudor, a sanguinária, era católica, foi condenado à prisão e passou 19 meses preso, o que deixou sua saúde muito abalada. Um parênteses aqui, foi dessa prisão que dali ele conseguiu livrar-se. Ao livrar-se dessa situação, ele foi para Genebra e ali ele teve aquela experiência na escola do Calvino. Continuando o nosso livro, não houve um homem que tenha sido mais denunciado por regentes, rainhas e concílios do que Knox. Conforme Lloyd Jones, esse reformador nunca temeu o rosto de homem algum, e acrescenta, nem de mulher alguma. Ele teve problema com duas rainhas das mais poderosas daquela época. Enfrentou duas mulheres, a Elizabeth I, essa que está aí, agora é a Elizabeth II, rainha da Inglaterra, e Maria Tudor, rainha da Escócia. E também a anterior a Maria Sanguinária, que foi a que matou diversos cristãos protestantes ingleses no breve período em que ela reinou na Inglaterra. Então aí uma citação de Lloyd Jones. Continuando aqui no livro, o grande poder delas não fazia diferença para ele. Knox nos fez lembrar alguns personagens da Bíblia que também não temeram a força do homem, como Jeremias, João Batista, Paulo. O autor aos Hebreus nos informa que alguns, aspas para Hebreus, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, 33 a 34. Knox conseguia ser uma bênção no meio de tanta hostilidade. Sobre ele, descreveu Calvino. Estou lendo aqui o nosso livro. E aí, aspas, então, para a citação de Calvino aqui. Tão fácil de difamar, difícil de imitar. Então, foi essa impressão que Calvino registrou sobre Knox, percebendo quanto ele era atacado e caluniado, mas dificilmente imitado.
Continuando a nossa leitura, nele se cumpriu o texto de 2 Coríntios 12:10, que Paulo dizia sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Parêntese, a impressão de Paulo então era de que ele estava sofrendo no serviço do Senhor, mas já que ele estava do lado da verdade, da palavra de Deus, do Evangelho, Deus estava vencendo. Quadro aqui da parte 2, diante dos homens coragem, mostra para nós o que aparece. Ainda hoje somos chamados a testemunhar de Cristo em meio a tantas adversidades, relativismo e mundanismo. Paulo orienta a Timóteo e a nós que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como tem sido o seu testemunho no mundo. Coloca ali uma pergunta, e 2 Timóteo 1, 6, 7, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, palavras do apóstolo Paulo para o jovem ministro da igreja aí, Timóteo. Em terceiro lugar, diante dos desafios, oração. Então, diante de Deus, submissão, diante dos homens, Knox expunha coragem, e diante dos desafios, ele orava. Já essa impressão já ficou demonstrada ali na citação de 1 aos Coríntios. Vamos ver. Essa aí é uma famosa oração de Knox. Ele está falando com Deus aí. Dá-me a Escócia ou morrerei. Por isso que ele é um reformador, talvez o mais identificado assim com a sua nação, junto com Lutero. Mas tenho a impressão que Knox teve uma vida mais difícil, e olha que a de Lutero foi extremamente difícil, mas a de Knox, enfim, esses reformadores foram heróis da fé. Mesmo corajoso, Knox não era arrogante nem presunçoso. Era de uma dependência de Deus sem igual em seu tempo, um verdadeiro homem de oração. Ele dizia que o homem que não orava não passava de um cachorro mudo. É interessante essa expressão aí que ele colocou. Continuando, quando foi pregar o primeiro sermão, disse: Ó Senhor eterno, mova e governe minha língua para que eu fale a verdade. Era comum ouvir dele que um homem com Deus está sempre em maioria. Pensamento bem interessante também. Um homem com Deus está sempre em maioria. Knox orou muito, especialmente pelo seu país, a Escócia. Dizia ele: Dá-me a Escócia ou morrerei. Sobre ele escreveu Spurgeon: Quando John Knox subiu as escadas para interceder a Deus pela Escócia, foi o maior evento da história da Escócia. Parênteses aqui muito também interessante. Na verdade, a gente vê isso aqui com muito gosto, essa percepção do pastor batista aí, inglês, Spurgeon, Charles Spurgeon. De novo, Quando John Knox subiu as escadas para interceder a Deus pela Escócia, foi o maior evento da história da Escócia. Então, a percepção de Spurgeon acerca de um homem de Deus, um homem da igreja, e de um impacto que isso traz a uma sociedade, a um país.
aí a frase de Spurgeon acerca de Knox, né? Muito. Reforma para hoje. Quantos de nós têm tido esse zelo em oração pelo seu povo, pelo nosso país? Vocês estão acompanhando aí o livro Providência, né? Providência. Eu não tinha qualquer controle sobre que essa lição ia cair justamente hoje. O livro é longo, nós começamos ele há meses atrás. Teve um domingo que nós pulamos, né, quando começou esse isolamento, nós pulamos uma lição. Então, isso aí foi providencial também. E eu não sabia desse conteúdo aqui e foi uma surpresa para mim ele haver caído justamente nesse momento que a gente está vivendo. Vamos continuar a leitura aí do livro, né? Conforme Bond, né? Aquele Douglas Bond lá que a gente viu no início. Continuando então, Knox não somente orava, mas implorava que outras pessoas orassem por ele. Isso não o deixava vulnerável diante dos outros, mas apontava para a sua total dependência de Deus. Ele sabia o que significava a intercessão. Certa vez, ao pedir que Calvino intercedesse por ele, admitiu ao amigo as dificuldades físicas que o afligiam, o peso opressivo que sentia devido aos deveres de ministrar ao seu rebanho e o brutal temor que o apertava devido aos levantes políticos que o cercavam. O historiador Bond, Douglas Bond, aí sobre o nosso personagem de hoje, então, o John Knox. De novo no livro, por manter a comunhão viva com Deus em oração, até mesmo os seus inimigos o respeitavam. John Howe afirma que até a sua inimiga mais feroz, a rainha Maria Tudor, admitiu que tinha mais medo das orações de Knox do que de um exército de 10.000 homens. Parêntese, o historiador também registrou esse fato aí. Mais um quadro Reforma para hoje, né? Que lições preciosas podemos tirar aqui? Devemos orar sempre, mas em meio à adversidade, devemos orar mais ainda. Jesus nos dá o exemplo de uma vida dedicada à oração e nos ordena a orar constantemente. Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. É sempre bom parar um pouco e refletir sobre o fato de que Jesus, sendo Deus, ainda assim ele orava ao Pai. E nós, né? Mateus 26:41. Aqui o próprio Jesus falando, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Fala do próprio Jesus para os discípulos persistirem, procurar vencer o cansaço para manterem suas vidas de oração. Paulo nos mostra a mesma direção em Efésios capítulo 1, versículo 15, 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O tempo presente exige de cada um de nós uma dedicada vida de oração. Lembremos sempre de interceder por aqueles que estão nas primeiras fileiras da luta espiritual, como missionários, pastores e evangelistas. Se nós aqui bem instalados, né, numa igreja local, estamos achando difícil esse momento, imagina missionários, evangelistas que estão
fora dos seus países de origem, né? Fora de sua terra natal. Né? Como deve estar sendo complicado para eles também esse momento aí que nós estamos passando. Quarta atitude de Knox, né? Diante dos ouvintes, fervorosa pregação. Uma frase dele mesmo, né? Temo e estremeço quando chega a hora de pregar. Knox sabia do lugar prioritário da pregação. Né? Retoma aqui a leitura do livro. Advertindo a não ofender ninguém durante suas pregações, ele respondeu: sem o lugar da pregação, sinto que poucos teriam ocasião para se ofender comigo. Porém, ali eu não sou meu próprio mestre. Tenho de obedecer àquele que ordena que eu fale francamente, e não adule carne alguma sobre a face da terra. Parênteses. Então, por isso, essa foi a razão daquela tensão entre ele e a rainha Maria da Escócia. Ele achava que a pregação era inevitável que a pregação bíblica atingisse e ofendesse autoridades pagãs. Né? Alguém pode falar, não, mas naquela altura a Europa já era cristã, né? Todos os reis eram cristãos. Assim como nos nossos dias, dificilmente você vai achar um político que não se declare cristão. Mas eles agem, pensam e sentem como cristãos. Então eles não são cristãos de fato. E esse era o grande problema de John Knox. Né? Então ele já está antecedendo aqui, falando assim, ó, a única saída para isso é que eu pare de pregar, porque se eu for pregar, e a pregação é a palavra de Deus, né? Ele não pensava em qualquer outro modelo de pregação que não a pregação expositiva da palavra de Deus, direto da palavra de Deus para o povo, ia ser inevitável que ele, como ele mesmo falou aí, né? Adular carne alguma. Né? Ele ia acabar confrontando esse ou aquele líder. Né? Continuando o nosso livro. Sobre suas pregações, Randolph, embaixador da Inglaterra, disse certa vez que a voz de um único homem é capaz de, em uma hora, colocar mais vida neles do que 500 trombetas ressoando continuamente em seus ouvidos. Que vibrantes eram as pregações de Knox. Então, aqui a gente tem a expressão de um embaixador da Inglaterra daquela época, né? Então, alguém, um político, né? Que esse sujeito também teve coragem de ser sincero em relação a Knox e falar que, olha, a pregação dele coloca mais despertamento em nós, nos desperta mais, nos deixa mais acordados, né? Mais vivos do que 500 trombetas. Então ele teve um olhar positivo. Será que ele não se sentia também atingido, né? Pela pregação de Knox? Obviamente que sim, mas cristãos de verdade, nós cristãos de verdade, a palavra nos machuca e nos cura. Né? E nós queremos que ela continue fazendo isso. Quando foi pregar seu primeiro sermão, ele disse, né? Ó Senhor eterno, mova e governe minha língua para que eu... Conclusão, veja aí no livro. O historiador francês Thomas Carlyle procurou sintetizar a vida de Knox da seguinte forma. Aspas, ele teve as duras lutas de uma existência que combatia papas e principados na derrota, contenda, guerra de uma vida inteira, remando como escravo nas galés, vagando em exílio. Duras lutas, mas ele venceu. Perguntaram-lhe em seus últimos instantes,
Tens esperança? Quando ele não podia mais falar, ele levantou o dedo apontando para cima e assim morreu. A ele a honra. Suas obras morreram. A letra de sua obra morre, como a de todo homem, mas o espírito da mesma jamais. Então a fala aí do historiador escocês Thomas Carlyle, como é que ele sintetizou a obra de a vida e obra de Knox, né? Ele teve uma vida tão intensa que ele morreu sem forças físicas, mas ainda com um ímpeto espiritual de apontar para cima no último momento da sua vida, né? Apontar para o Senhor, para o reino dos céus. E, enfim, tudo que nós podemos pensar aqui em relação à glória de Deus. As obras de um homem morrem, podem morrer junto com ele, mas o espírito do seu trabalho, né, jamais. E hoje, séculos depois, nós estamos aproveitando a vida, o testemunho aqui de John Knox para a nossa edificação. Aqui, né, da nossa conclusão, os pregadores de hoje se sintam estimulados com esse exemplo e busquem ser mais fervorosos em seu ofício. Um pedido, né, meu para a igreja, e dos pregadores em geral, para as suas igrejas: ore pelos pregadores de hoje. Se você pregue, examine a sua vida de pregação. Conto com irmãos para isso. Aí a frase que nós acabamos de ler: tens esperança? Quando ele não podia mais falar, ele levantou o dedo apontando para cima e assim morreu. A ele a honra. Olha que interessante, né? Ele não podia responder se ele, acerca da esperança da vida eterna, né? Então ele aponta para onde que ele estava indo, né? Ele levantou o dedo apontando para cima, mostrando que ele estava seguro da sua redenção em Cristo. Pouco tempo depois de sua morte, não havia mais dúvida de que a Escócia seria um país reformado. Fala do historiador também Justo Gonzalez, né, que escreveu aquela série de livros que eu já mostrei para vocês, História da Igreja, aqueles, se eu não estou enganado, 11 volumes, do qual saiu aquele nosso estudo História da Igreja que eu citei aqui também. Então vale a pena mais uma vez, né? Pouco tempo depois de sua morte, não havia mais dúvida de que a Escócia seria um país reformado. Então esse simples homem de Deus aqui venceu reis e rainhas. Ele venceu sendo instrumento nas mãos de Deus, como a gente sempre gosta. Nosso quadro final, né? Reforma para hoje. Que ao refletirmos sobre esse herói da fé, sejamos tomados dos mesmos sentimentos de submissão a Cristo, coragem para testemunhar, oração humilde e contrita, bem como de ousadia para pregar a palavra de Deus. Que o Eterno nos abençoe. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos estar reunidos aqui, ainda que virtualmente, que agradecemos porque o Senhor pôde nos sustentar mais uma vez através dessa simples ferramenta, né, desse livro que nós estamos estudando, mas sobretudo da Tua Palavra que é manuseada aqui no livro, né? O livro é apenas uma ferramenta, mas nós vemos os versículos que sustentaram esses irmãos do passado, a Tua poderosa verdade sustentou a cada um deles, irmãos e irmãs do passado, e pedimos que o Senhor nos permita experimentar o mesmo, né? O Teu sustento nesse tempo difícil,
e que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide das nossas famílias, livra-nos do mal. Entretanto, se porventura ele vier nos alcançar, que a tua graça de igual modo nos fortaleça e nos mantenha firmes, ó Pai. Pedimos também que o Senhor alcance nossos líderes, e o Senhor conhece o coração de cada ser humano e sabe do local de cada um. E dessa forma nós rogamos a Ti que o Senhor haja na vida das nossas lideranças civis que estão à frente, humanamente falando, do nosso país. Sobre eles nós nos regozijamos de saber que o Senhor está no seu trono, e daí o Senhor governa toda a terra. E em nome do teu Filho nós queremos orar agradecidos. Amém.